E aí, Desenrolado Digital, tudo certo? Meu nome é Meusen Galvão, eu sou consultor em marketing digital e nesse vídeo eu quero falar sobre a diferença entre produtor de arte digital e consultor em marketing digital. Vamos nessa? Bom, a definição, a explicação do que é um produtor de arte digital e do que é um consultor em marketing digital, ela se encontra justamente na definição do que cada um faz, do que cada um é. Tá? Um produtor de arte digital, basicamente, é o profissional que cria aquelas artes digitais para Instagram, para Facebook, para WhatsApp, para Twitter. Ele cria os banners, os cards digitais para as empresas, para os empreendedores, para os serviços. Tá? Só que esse profissional, esse produtor de arte, ele se ramifica. A definição dele é bem ramificada. Por exemplo, a gente pode chamar de freelancer. O freelancer, que é esse produtor de arte digital, normalmente ele tem aquele profissional que tem o seu emprego, vamos chamar de emprego comum, que ele trabalha no horário comercial, e ele desenvolve essa área dele, esse dom dele artístico, esse lado profissional, à noite ou nos finais de semana. Então esse produtor de arte digital, freelancer, ele trabalha somente naqueles horários que ele tem livre. Mas existe também o freelancer que só trabalha como freelancer, ele não tem um emprego comum, como a gente chama. Ele também trabalha o dia inteiro em casa, ou ele pode alugar um cowork, essas empresas que alugam espaços para profissionais. Ele pode alugar um espaço e desenvolver o seu trabalho lá. Esse tipo de freelancer, de produtor de arte, ele atende não só a empreendedores, mas também a agências digitais. Por exemplo, se uma agência ela já tem os profissionais dela, mas se ela tem um acúmulo muito grande de serviços e os profissionais dela já estão cheio, assoberbados de serviço, ela contrata esse freelancer para atender a ela nessa necessidade. Então o freelancer também está atendendo nas agências. E tem aquele produtor de arte digital que trabalha dentro das agências. Ele é um empregado da agência. Ele não se preocupa, por exemplo, em ter que postar nas redes sociais aquele card, não se preocupa em fazer uma análise da campanha, ele apenas produz a arte. Os diretores da agência, a parte comercial da agência, ela tem as reuniões com os clientes, ela define com os clientes como é que vai ser aquela campanha daquele cliente, qual o objetivo do cliente com o serviço que ele está fazendo. Então ela leva para o produtor de arte já o mote, inclusive muitas vezes o produtor de arte faz parte da reunião, para entender qual é a ideia do cliente. E a função dele é especificamente produzir a arte digital, ok? E o outro produtor de arte digital, a gente já falou daquele que é freelancer, aquele que trabalha na agência, e tem o produtor de arte digital que é o próprio empreendedor. Ele trabalha, ele cria a sua própria arte, ele desenvolve a sua própria arte para o seu negócio. Eu tenho uma admiração por esse tipo de empreendedor, porque ele põe a mão na massa. Como eu já falei em alguns vídeos meus, muitas vezes ele não tem o conhecimento técnico de como produzir a sua arte digital para que ele possa atrair mais clientes, mas pelo menos ele faz. Ele vai lá e faz. E eu quero falar justamente sobre essa evolução que aconteceu na internet, na web, para que o empreendedor chegasse a esse nível de ele mesmo fazer o seu próprio card, ele mesmo produzir o seu próprio material digital. Quando eu comecei a trabalhar com essa questão de criar sites, lá em meados de 92, tinha uma coisa muito interessante, que era eu tinha essa visão de ter o cliente na sua mão, na minha mão. O site que eu produzia para ele, ele não tinha acesso, era todo estático, e eu, quando ele queria alguma alteração na página Quem Somos, ou criar uma outra página, ele tinha que solicitar a mim.
E quando surgiu o site dinâmico, eu fiquei preocupado, eu confesso, fiquei com medo, né? Porque esse cliente, ele teria agora todo o poder de entrar no site e mudar o conteúdo que ele quisesse. Só que quando eu comecei a analisar mais friamente, eu percebi que essa evolução veio para melhorar e me empurrou para uma questão mais séria da coisa. Eu não seria apenas aquele camarada que produziria o produto, que faria a arte. Eu seria o profissional que teria o poder, né, que teria a missão de treinar, de ensinar, de dar consultoria a esse empreendedor. Deixa eu dar um exemplo, deixa eu explicar mais claramente como é que eu comecei a pensar. Veja só, se o empreendedor tinha um site de notícias, ele estava andando na rua, ou estava de carro e acontecia alguma coisa emergencial, ele teria que ter o poder de, na hora, tirar a foto do evento, né, fazer uma notícia e postar no site. Então, quem prepararia essa estrutura para que ele fizesse isso? É por isso que eu costumo falar que o empreendedor, que o produtor de arte, ele naturalmente ele evoluiu, ele teve uma evolução para que ele pudesse dar essa consultoria, ter um trabalho mais profundo, né? mais responsável com o dono do site, com o cliente, como costumo chamar, né? Então, a minha missão agora era de produzir, de ensinar, de dar consultoria a esse empreendedor para que ele pudesse dar manutenção no site. Então, quando ele queria alterar alguma coisa da página, algum conteúdo da página, quando ele queria inserir galeria de fotos, quando ele queria inserir um vídeo, ele não teria que estar dependente de mim, né? E esse medo foi eliminado quando eu percebi que a minha missão era essa, de produzir material. E eu tinha uma política muito séria, que era o seguinte: essa parte que a gente chama de desenvolvimento do site, a gente chama de back-end, né? Que é a parte que o programador programa tudo aquilo ali para que o empreendedor tivesse acesso ao site. Surgiu também, evoluiu também a questão de back-end, né? Para a criação de ferramentas, que a gente chama de ferramentas de gerenciamento de conteúdo. São os CMS, né? Que os mais conhecidos é o Joomla e o WordPress. No início, o WordPress ele iniciou-se como apenas uma ferramenta para criar blog. Só que ele percebeu que precisava evoluir e evoluiu para a criação de sites, né? Então, houve uma evolução maravilhosa do WordPress e ele deixou de ser apenas aquela ferramenta que produzia blog para produzir sites. E quando eu comecei a aprender o Joomla, inicialmente aprendi Joomla, né? E evoluí, né? Aprendi o WordPress também. Eu nunca escondi do meu cliente que eu desenvolvia nessas ferramentas, porque existia uma tensão no mercado dos profissionais de achar que trabalhar com WordPress e com Joomla desmerecia o trabalho do web designer. Muito pelo contrário, aquela ferramenta estava lá, mas quem saberia operar aquela ferramenta é o web designer. Ele é que iria arrumar toda aquela ferramenta, toda aquela estrutura e entregar para o cliente, né, uma ferramenta pronta já. O que tinha pronto nessas ferramentas? A parte de login, por exemplo, que o gestor de conteúdo, né, que é o dono do site, ou a pessoa que é responsável pelo site, põe login e senha para poder entrar no site. Então essa parte já estava pronta. A parte estrutural, por exemplo, a parte de colocar notícias, onde ele clicava lá num botãozinho mais notícias, ele colocava o título da notícia, a foto da notícia, o texto, poderia inclusive programar quando aquela notícia poderia ir para o ar e programar quando ela poderia sair. Ele poderia escolher categorias da notícia, por exemplo, se é um site de notícias, se aquela notícia era polícia, era política, era novela. Então, tudo isso aí, essa estrutura, quem já vinha pronta. Agora, o profissional web designer, ele arrumava, organizava toda a estrutura, ficava mais fácil para ele entregar para o cliente essa estrutura. Então, a função de web designer, ela não deixou de existir, ela não foi desmerecida, ela evoluiu. E naturalmente o web design passou a ser um consultor. Por quê? Quando você é produtor, você começa a ter a visão artística de como é que combinam as cores, como é que se organiza um site,
coisas tolas. Por exemplo, onde deveria ficar a área de busca do site? Onde é que mentalmente todo usuário que navega no site já vai, de uma forma inconsciente, ir na busca do site? Todo mundo sabe hoje em dia, né, até naturalmente, que em qualquer site, quando vê uma palavrinha azul e muitas vezes sublinhada, já sabe que é um link. A mente já vai empurrando o mouse para clicar ali. Então, esses detalhes que a gente chama de usabilidade, né, é que onde entra a evolução do produtor de arte para ser um consultor de web designer e preparar a estrutura para entregar ao cliente. Então, esse poder, né, essa análise de preparar a ferramenta, é lógico que também existe a questão de você entrar no código do site mesmo. Normalmente eu entro no código do site para alterar alguma coisa que a ferramenta não me possibilita. Mas é bom deixar claro para o cliente, entendeu? Porque o que acontece muitas vezes, né, nunca aconteceu comigo, tá? Mas eu ficava imaginando a possibilidade de, por exemplo, um cliente num futuro próximo, ou por curiosidade, algum amigo ou alguma pessoa conhecedora olhar para o site e dizer, esse cara fez no WordPress esse site, é muito fácil. Já aconteceu comigo, tá? Aconteceu comigo já de eu fazer um site para um cliente meu, né? E ele contratar uma agência para gerenciar. E ele dizer bem assim, o pessoal lá falou que você fez o site em WordPress, né? Como se estivesse desmerecendo. Eu digo, fez, como eu falei para você. É o WordPress. Mas nem por isso deixa de ser um bom site e deixa de ter a minha mão lá dentro preparando. Porque falar é muito fácil, né? E quem falou isso realmente desconhece o poder do WordPress e desconhece o quanto um profissional precisa colocar a mão lá naquela ferramenta, vamos dizer assim, que já tem quase tudo pronto, para alterar e atender às necessidades do cliente. Então, essa evolução, ela foi acontecendo de tal forma que o empreendedor, que o cliente, os empresários começaram a ter poder, inclusive, de criar as suas artes digitais. Está aí, como eu falo muitas vezes, o surgimento do Canva, né? O Canva é uma ferramenta maravilhosa. Por que eu digo que o Canva é uma ferramenta maravilhosa e que atende perfeitamente ao que você precisa, empreendedor? Tá? Ele não atende 100%. Nada é 100%, né? Mas vamos dizer que ele atende 95% do que você precisa. Ele só tem uma única falha, que eu já falei no vídeo, que é ele não tira fundo de imagem. Isso para mim é primordial. Como é que eu cheguei à conclusão de que o Canva é uma das melhores ferramentas que existe? Quando eu tenho um cliente meu que trabalha com outra ferramenta, com outro aplicativo, fazendo seu material, sua arte digital, eu pergunto a ele, qual é a ferramenta, qual é o aplicativo que você utiliza? Ele me dá o nome do aplicativo e eu, na mesma hora ou em outro momento, vou pesquisar sobre aquele aplicativo que ele está utilizando. E eu vou fazer naquele aplicativo o que a minha experiência já pede, já diz. Eu sei tudo que é preciso fazer, né, tudo que é, vamos dizer assim, praticidade para elaborar um bom card. Eu tenho essa noção, lógico. São mais de 20 anos de experiência. Então, quando eu instalo um aplicativo, eu já vou, vamos dizer assim, na ferida. Eu já vou buscar o que eu preciso naquele card. E, sem sombra de dúvidas, o Canva, ele foi criado de uma forma, e ele vem evoluindo cada vez mais, tá? Para atender a todas as necessidades que um empreendedor precisa. A todas não. As necessárias para que você produza um bom card, uma boa arte para o seu produto, para a sua empresa. Então, quando eu vou estudar, quando eu analiso, eu vou analisando justamente essas necessidades que a ferramenta, que a arte, que a criação da arte precisa. E o Canva, ele atende tranquilamente ao que eu preciso. Por isso que eu oriento os empreendedores a utilizar o Canva. E aí, vem mais uma questão, reforçando a ideia de que o produtor de arte digital, ele precisa naturalmente ou forçosamente evoluir. Porque mesmo a evolução acontecendo para um empreendedor que tem o poder de baixar um Canva, de instalar um Canva no celular, ou de entrar no Canva pelo desktop ou pelo notebook, mesmo que ele tenha esse poder de manipular uma ferramenta e criar seus cards,
ele ainda precisa de uma consultoria. Eu sei que tem muitos empreendedores que já acham que sabe, já metem a mão lá e sabe muito bem, e eu admito que isso é verdade, que a prática, né, a insistência leva à praticidade. Minha esposa é um exemplo disso. Quando ela começou a usar o Canva, eu digo, ó, tem um Canva para você utilizar no seu material aí. Ela ficou chateada e reclamava do Canva, mas com uma semana trabalhando, ela já está, vamos dizer assim, a gente fala de safa, né? Já está safa nessa questão de produzir a arte dela. Claro que nunca é 100%, porque a visão artística da coisa, da organização, ela é necessária. E aí é onde entra o consultor, esse produtor de arte que evoluiu. Eu repito muito isso, tá, gente? Para poder dividir mesmo e explicar como é que aconteceu isso. Esse produtor de arte, ele evoluiu naturalmente, ou foi forçado a evoluir para orientar o empreendedor na criação da sua arte. Bom, tudo bem. O Canva está aí, você pode instalar ele, você pode produzir sua arte da forma que você quiser. O Canva é poderosíssimo, ele tem várias opções de criar arte, porém, você precisa entender como escolher a melhor arte, como escolher o melhor modelo, porque o Canva já tem modelos prontos lá, né? Já falei aqui em alguns vídeos. Mas como você deve escolher o melhor modelo? Qual o modelo que atende à sua necessidade? Como é que você pode configurar o Canva, aquela arte, para que ela atenda ao que você precisa? Então, o consultor, o produtor que evoluiu para consultor, ele está nesse limiar, né? nesse ponto da curva de ser consultor, né? nessa ferramenta. Tá? E aí, quando ele passa a ser consultor, né? Ele veio de produtor para ser consultor, ele entende que a missão dele é muito mais importante do que apenas produzir. Não que produzir não seja importante, porque eu ainda sou produtor. Deixa eu explicar para vocês uma coisa, contar para vocês uma coisa. Ultimamente eu tive uma reunião com um ex-aluno meu, que virou meu amigo, em que ele construiu um site, né, e está muito desgostoso com o site, com o retorno que ele teve do profissional do site. Eu pego constantemente pessoas assim, não vou dizer qual é o cliente, lógico, é evidente, mas a minha história, o meu histórico, ele vem atendendo esse caminhar, tá? essa área específica. O produtor, né? o cliente, o empresário, ele contrata um profissional para fazer o site, e esse profissional, na maioria das vezes, não todos, tá? Claro que existem bons profissionais, deixa ele na mão e ele me procura. E eu tive uma reunião com esse cliente, com esse ex-aluno, para dar consultoria ao site dele, para explicar onde é que ele poderia melhorar o site visualmente, as cores, a organização de conteúdo, como é que ele pode melhorar o site para atender ao que ele precisa. E eu digo mais, eu falei para ele, eu digo, você não tem que fazer um site para atender o que você precisa. Você tem que fazer o seguinte, você lista os seus serviços, mas o site ele tem que ser direcionado ao seu cliente ou ao seu pretenso cliente. Então, qual é a dor do seu cliente? O que é que ele precisa? O que é que ele busca quando ele entra no seu site? Quando ele digita lá o seu endereço, quando ele clica no link, quando ele lhe encontra por acaso no Google, o que é que ele procura no seu site? O que é que a maioria dos clientes, né, dos usuários, procura no seu site? Então, é essa visão que o consultor dá para o cliente. Sempre que eu vou visitar algum pretenso cliente, que converso com ele sobre a questão do site, eles sempre dizem assim, não, eu não preciso de fazer site, eu já tenho um site. Eu disse, não é a questão do consultor, não é essa questão de mexer no site. Ela vai além. Quer ver uma coisa? Você possui site? Possui o site. Tá certo. Quantos usuários entraram no seu site, visitaram o seu site essa semana? Esse mês? Durante o ano todo? Quantos retornaram? Qual foi o tempo de permanência dos seus usuários no seu site? Qual é a página mais visitada? Você tem esses dados? Com certeza a maioria não tem. Tá? Com certeza a maioria não tem. Vamos lá. Deixa eu fazer uma análise visual do seu site.
tá? Eu faço uma análise visual do site dele e digo, ó, você pode melhorar aqui, analiso cada link do site, cada item que existe no site, cada página no site, a organização de cada conteúdo no site, e mostro, você tem que melhorar isso, isso, isso e isso aqui. E aí eu entrego para ele esse relatório e digo, pronto, agora você vai procurar o profissional que criou o seu site e pedir para ele alterar isso aí. É essa a função de um consultor. Entenderam qual é a evolução? Em que ponto eu cheguei, em que ponto eu estou agora? Mas é lógico que eu não deixo de fazer site, eu não deixo de fazer material digital. Por exemplo, esse meu ex-aluno, eu, nessa reunião com ele, acabei pegando a parte de produzir o material digital dele. Ele pode fazer? Pode. Eu posso treinar ele? Pode. Mas ele não quer. Ele falou, não, Galvão, eu não quero, eu prefiro contratar uma pessoa para fazer isso. Você faz? Faço. Então, eu continuo sendo produtor, continuo produzindo material digital, mas, aliado a isso, eu dou consultoria. Por quê? Quando eu faço o material dele, quando eu faço o card dele, eu digo, beleza, e agora? Vamos fazer a campanha? Porque, simplesmente fazer a arte, simplesmente fazer o card, não significa que ele vai ter um retorno. Tá? Eu tive uma reunião com um novo cliente e a gente estava discutindo isso. Ele quer somente o card. Eu disse, eu faço o card para você. Agora, você está consciente, você tem ciência de que somente esse card não vai garantir o retorno para você de clientes? Sabe por quê? Porque você vai fazer o card, vai anunciar. Mas quantas vezes você vai anunciar? Quantos cards você vai fazer? Como é que vai ser a campanha que você vai fazer? Né? Para ficar permanentemente na mente do seu cliente. O que você vai oferecer de novidade para ele? Como você vai angariar, por exemplo, os e-mails dos seus pretensos clientes para estar enviando sempre novidades para os e-mails dele? Que muita gente acha, né, a maioria acha que o e-mail não funciona. E eu vou dizer para você o seguinte, tá? Quando você compra um ingresso no cinema, quando você compra uma viagem, ou de ônibus ou de avião, quando você compra um produto, algum produto numa loja, para onde vão os dados, para onde vai a nota fiscal que você compra? Para o seu e-mail, não é verdade? Está lá documentado no seu e-mail. Se houver um problema, você vai no histórico do e-mail, buscar aquele e-mail que você recebeu daquela empresa e você vai retornar para ela. Então o e-mail passou de ser aquela coisa chata de mandar corrente, que era logo no início, né, para ser um lugar sério. Então, como você vai arrecadar esses e-mails dos seus clientes? Então, fazer um card por fazer um card não significa que você vai ter retorno. Pode ter um retorno emergencial, mas a permanência, né, um trabalho permanente, tem que haver uma campanha. E aí é onde entra o consultor em marketing digital. E voltando à questão de como eu me apresento para os clientes, né, em relação à questão deles não entenderem qual a diferença do produtor e do consultor em marketing digital, eu vou além. Eu pergunto, você tem redes sociais? Tenho. Vamos lá. Você tem Facebook? Tenho. Quando foi sua última postagem? Vamos lá. Você postou quando? Quantas curtidas teve essa postagem? Quantas interações teve essa postagem? Qual foi sua maior postagem com o maior número de curtidas? Né? Qual foi a postagem que teve mais interação? Qual tipo de postagem seus clientes gostam? Qual campanha você fez? Quem curtiu mais sua campanha? Mais homens, mais mulheres? Qual foi a faixa etária? Qual foi a região que mais curtiu? Então, essa análise mais profunda do comportamento, da posição daquela empresa na web, na internet, quem faz é o consultor. Você tem Instagram? Tem Instagram. Beleza. Como foi o retorno do seu feed, do seu story? Teve interação? Quem mais curtiu? Como foi? Quando foi que você postou? Quantas vezes você postou? Qual é a sua meta para atingir? Então, tudo isso é importante que você entenda qual a diferença. Todas essas explicações vêm mostrar qual a diferença de um produtor de arte e um consultor. E é lógico que quando eu chego no cliente que ele tem um site, aí ele diz, eu tenho um site, mas eu não tenho mais um profissional. Ele mudou de emprego, mudou de cidade, não quer mais fazer meu site, sumiu, desapareceu, não sei, escafedeu-se, né? O que é que eu faço? Aí entra
o Galvão, né, o Meus em Galvão produtor. A produtora do Meus em Galvão Digital é que entra para atender esse cliente na execução do site. Normalmente, eu particularmente, gosto de zerar o site. Tá? Não dá para pegar um site já pronto, depende tudo depende, né? Por exemplo, se o site for em Joomla ou WordPress, eu tenho que acessar o site internamente, né? Analisar como é que ele está e ver o que pode ser alterado. Se for alterações tolas, se der para organizar o que está ali já, perfeito. Mas se não, eu prefiro fazer do zero, porque fica mais fácil. Inclusive, tendo essa noção de analisar, entrar no login, com login e senha, na parte interna do site, eu tenho o poder, inclusive, de instalar um outro tema lá dentro, né? Um outro modelo de exibição do site lá dentro. E aí alterar, conservando todos os dados daquele cliente lá, entendeu? Então, o consultor, ele tem esse poder de analisar de uma visão mais ampla. Ele vai analisar a sua empresa de uma maneira mais ampla, como é que ela está se comportando na web, o seu site, qual é a velocidade do seu site, como é que está o comportamento dele na web em relação ao retorno de imagem, se demora muito para carregar aquela página X ou Y. Então, o consultor, ele tem esse poder, né? Essa visão, ele precisa ter esse poder, essa visão de analisar a empresa, analisar o comportamento daquela empresa, daquele negócio na web e dar soluções para essa empresa na web. Tá? Então, hoje em dia, eu divido muito o meu tempo entre produzir material, não deixo de produzir, e acho que nunca vou deixar de produzir material artístico, material digital, e prestar essa consultoria às empresas que querem se destacar. Porque hoje a concorrência, eu acho que sempre foi, né? Mas a concorrência hoje está muito mais ativa do que anteriormente. E o diferencial que você pode ter na web, o diferencial que a sua empresa pode ter é melhorar a sua visibilidade, melhorar o seu posicionamento na web. E isso de forma profissional. Porque tem muito empreendedor que acha que sabe, né? Acha que sabe postar. E hoje, né, se o empreendedor ele quiser, ele pode entrar no Facebook, e o Facebook oferece, de forma muito prática, uma consultoria dele poder estudar como ele pode elaborar as campanhas dele, né? Elaborar a campanha e acompanhar as campanhas. Existem de forma descritiva lá no Facebook. Só ele ter um pouco de paciência e tempo para estudar isso aí. Mas a função maior do consultor é justamente essa, de atender a essa necessidade do produtor, tá bom? Então, a minha questão aqui, o meu questionamento aqui hoje em dia, hoje nesse vídeo, é de orientar, de mostrar a diferença entre um produtor e um consultor, ok? Então, tá aí esse vídeo. Qualquer dúvida, põe nos comentários aí onde esse vídeo tiver, que eu te respondo. Beleza? Aquele abraço.